pessoal, mais uma vez estamos aqui com esse episódio inédito do nosso podcast Fala Pública com uma das maiores e mais jovens deputadas da Alerj. Eu digo uma das maiores porque simplesmente a deputada Dani Monteiro, ela veio de uma, de uma camada da sociedade que poucos conhecem, que são as cadeiras dos estudantes, cotistas, e que hoje ela se torna uma das maiores vozes dentro do parlamento. Apresento a vocês, deputada Dani Monteiro, né, Pietro? Verdade. Dani, muito prazer em te receber aqui na casa. É um podcast que fala sobre políticas públicas e você, mais do que ninguém, uma das que mais vivenciaram, como você mesmo se apresenta, uma negra, favelada, que briga pelas suas ideologias, militante desde da época de estudante. E assim, é muito bacana ver você dentro do parlamento brigando por mais espaço e brigando pelas pessoas que te elegeram de fato, né? Muito legal. Muito obrigado por você ter vindo. Satisfação, Flavinha, Pietro, um prazer estar aqui no podcast Fala Pública. E é isso, né? Acho que galgar um espaço dentro da democracia é parte da nossa responsabilidade histórica. Verdade. Deputada, você tem 32 anos, como eu repito, uma jovem, mas que sempre teve a preocupação da democracia, da valer seus direitos, né, da luta. E o que te levou a sair dos bancos da Faculdade de Ciências Sociais, como você fez na UERJ, e vir para o parlamento? Você passou pela assessoria da nossa querida vereadora Marielle. E o que te fez olhar de dentro do parlamento e falar assim, olha, eu quero estar ali? O que te fez? O que te motivou a realmente chegar ali e falar assim, eu quero representar a minha classe, que é a classe sofredora, dos estudantes, daqueles menos favorecidos e que precisam ser ouvidos? O que te levou? O que te fez esse boom? Falar assim, eu vou para ali. Bom, a minha graduação de Ciências Sociais ela já é voltada para as diferentes ciências que estudam a sociedade. Então, as cadeiras de antropologia, de ciência política, de sociologia fazem parte de formas, né? São 3 ciências diferentes que acumulam nelas metodologias diferentes, mas com a mesma proposta de estudo das dinâmicas sociais. Então, isso, na verdade, já estava na minha formação. E dentro dessa identidade que a gente constrói enquanto jovem, estudante, à época da primeira eleição, é parte da política que a gente tocava ali. Então, ou seja, do ponto de vista da formação, já era parte do que eu sou, né, da profissional que eu gostaria de ser. E do ponto de vista da participação, ser estudante cotista na UERJ, numa universidade pública do Estado, é um processo de deslocamento de espaços que ainda não foram democratizados. Por exemplo, a gente fala à luz da Constituição Cidadã de 88. E a gente fala que essa Constituição é um acúmulo de processos anteriores que o Brasil perpassou, mas as rupturas com eles não foram dadas. Por exemplo, a Constituição Cidadã, ela ocorre cerca de 100 anos depois, aliás, 100 anos exatamente, da Lei Áurea, e ela não traz muito nitidamente políticas de reparação. Ela coloca lá que o racismo é crime, ela coloca que todos são iguais perante a legislação, mas se você não teve políticas de reparação, você não tem como aqueles setores que anteriormente foram escravizados serem de fato integrados à sociedade, ou seja, a política de cota foi aprovada, mas não tinha assistência social devida para permanecer lá. Então, como um estudante de baixa renda vindo das periferias do estado do Rio de Janeiro, que sequer é da primeira geração da sua família que acessou aquela universidade, como ele vai permanecer ali se aos 18 anos, com certeza ele tem que estar trabalhando? Perfeito. Então, é esse lugar de quem eu sou, de por onde eu transitei, a profissional que eu gostaria de ser, que são elementos que levam a gente para essa disputa. E eu falo a gente, porque embora eu seja deputada e é um nome ali, é um rosto na urna, uma identidade, uma história, parte desse espaço que a gente ocupa, Flavinha e Pietro, vem dessa dinâmica de envolver muitos atores sociais. A gente é um mandato que é dos novos problemas políticos. Exato. Do nosso tempo. Então, a questão ambiental. Exato. A questão tecnológica, as novas formas de comunicação. E tudo isso, independente da ideologia, como o Pietro falou, são parte das questões que todos nós, na política pública, vai se deparar. Então, a gente é um corpo coletivo que chega a esse espaço
representado a partir da minha figura. Então, mais ou menos, tentando resumir, não foi tão bonito assim, teve um pouquinho mais de drama, terror e desespero, mas foi mais ou menos assim que a gente sai desse lugar de estudante para ocupar um lugar no parlamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, muito nova, pelo que consta lá, foi a mais nova do PSOL a assumir a cadeira de deputada, mulher. E quando você entrou, imagino eu que, como todos, entram com um gás danado, né, para poder fazer acontecer. E você veio com uma referência muito bacana de ter trabalhado com a Marielle, que eu acredito que tenha sido, assim, apesar de você já antes ter sido militante, já estar nessa briga aí nas causas políticas, deve ter sido uma pessoa que muito, assim, a imagem dela muito potencializou ainda mais a sua vontade e força de ganhar, até porque ela era uma grande referência para todo mundo na classe política, de briga, de guerra, de entrega, enfim. Mediante tudo isso, quando você passou por isso, qual foi a sua maior dificuldade quando você assumiu? Você falou assim, olha, o primeiro dia da LERJ, vamos lá, plenário. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer fácil, né? Mas na verdade não é, né? Não ocorre fácil, e ainda mais para corpos que não têm trajetória ali. A gente vai tendo que lidar com as situações do convívio da casa e criando respostas que não havia anteriormente. Sim. Então, se a gente fala de um parlamento que, por vezes, tem netos de deputados que fundaram a casa, tem a dinastia, né? Veio o avô, o pai, o filho e virar o júnior em sequência. Ou seja, tem experiências ali, mesmo que o filho entre falando, olha, não sou igual ao meu pai, eu vou fazer outra coisa, mas você tem um referencial. Sim. Você sabe o que é ser aquilo. Na história do nosso parlamento não tinha. Eu não sou só a mais nova do PSOL, mas a mais nova mulher eleita na história da casa e uma das mais novas entre todos, né? Mas perceba esse lugar da juventude, do gênero feminino e da racialidade são lugares que não existiam ali. Então, questões novas. Até hoje, eu ainda sou, por vezes, não reconhecida pelos trabalhadores da casa, inclusive porque a minha estética, passados 6 anos, ela ainda remete de onde eu vim. Eu não tenho por que andar toda empompada, se eu vou andar... Para que eu vou andar de salto se eu ando nas favelas, se eu ando nos bueiros, visitando adutoras da Águas do Rio, visitando comunidades com violações de direitos? Por que eu vou estar com uma roupa que não condiz com a minha realidade? Eu trabalho muitas horas por dia, eu tenho que estar confortável. Verdade. Então, parte desses elementos são coisas que a gente teve que responder ali. Então, Pedro, não foi fácil. Mas toda vez que eu pude recorrer à minha própria trajetória, e Bell Hooks fala muito isso, quando você não sabe o que fazer, você se referencia em você mesma, porque a nossa trajetória carrega em si o que sustenta a política desse Estado. Então, quando eu entrei naquela casa, parecia muito mais assustador do que quando eu realmente cheguei lá, porque a dinâmica do local... Assusta. Mas a dinâmica do local me dá leitura. Ela é machista, né? Mas sabe quando foi o pior momento para mim no meu primeiro mandato? Quando a gente entrou na pandemia. Porque o modelo remoto me tirou a presencialidade. Porque o machismo é uma ação machista, eu posso lidar com ela fisicamente. Eu aprendi isso na minha vida. Jovens negras são sexualizadas desde muito cedo. Sim. Aos 12 anos, às vezes, elas já cuidam da família e muitas vezes já são assediadas para ter relações que a faixa etária delas não condiz, que deveria estar aos 14 já estão trabalhando. Eu trabalho desde os 14 anos. Então, lidar com a tentativa de violação da minha dignidade de gênero, isso eu já estava mais do que... Por isso que eu falei, as referências da minha vida me ensinaram. Agora, quando isso ocorre numa pandemia remota, foi mais difícil para mim o terceiro ano de mandato na pandemia do que o primeiro ano. Sério, deputado? De verdade. Para mim, pessoa... Que interessante. Eu não tô falando também só da... Eu senti mais dificuldades no terceiro ano de mandato. E outra coisa, Pietro, nós vivenciamos muito isso, trabalhando ali dentro, que muitos deputados, eles perderam totalmente o fio da meada durante a pandemia, porque eles não sabiam o que fazer, como proceder.
E a gente via que os mandatos, aqueles que não estavam calçados, aqueles que não estavam enraizados, embasados, eles ficaram esvaziados. E a gente sabe que o PSOL é um partido que tem uma luta incansável. E a gente via que vocês estavam ali trabalhando, tentando fazer o possível e o impossível. E muito legal, Pietro, o mandato seu ser entregue à educação, à saúde. A gente via o seu combate, né? As questões que a gente ali futuramente veio, infelizmente, né, concordar com as circunstâncias que foi a prisão do secretário de saúde, né? Que a gente via que o mandato de vocês estava batalhando, provando, dizendo que faltam políticas públicas de saúde. Eu queria que você falasse, deputada, como é que você conseguiu, em tão pouco tempo, né, um primeiro mandato, enfrentar uma pandemia, né, e conseguisse superar diante dessas dificuldades de não estar presente, mas estar batalhando ali pela melhoria da saúde, da educação, entendeu? Da população. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu lidar com isso? Bom, são etapas e processos ali. A gente entra com a certeza em 2019 que para quem a gente faz política pública, e é para a maioria da população, porque se a maioria é negro, a maioria é de periferia, a maioria é mulher, você tem uma configuração majoritária da classe. Então, a gente entra muito galgado nisso. E isso é o norte para a gente ir produzindo política de acordo com a temporalidade. Perfeito. Ali, durante o início da pandemia, a casa entrou num regime onde ela vai para o modelo remoto. A grande maioria dos projetos entram em regime de urgência na pauta, então você tem várias sessões quebradas. E a produção legislativa se volta para políticas para combate, controle e contenção da Covid, inclusive com uma dinâmica que tem coautorias na casa, mas daquela forma, a festa da democracia, todos os projetos tinham 50 coautores, pelo menos. A casa entra nessa dinâmica de solidariedade, por assim dizer. Então, nós, e aí falo nós do PSOL, que sempre carregamos muito a pauta da transparência, era um momento que a casa estava mais sensibilizada para a nossa atuação. Então, ali, logo no início da pandemia, eu não só fiz projetos para a questão da pandemia como um todo. Você falou da educação. A gente pediu, a Secretaria de Educação começou a fazer acordos com plataformas digitais, como a própria Google Educação. Uma luta muito grande, eu me lembro. A gente fez para proteção de dados, porque dados de menores são sensíveis. Para onde vão os dados pessoais? Da ausência de regulação desses dados dos menores, né? Você então, batalhava muito isso nos seus discursos. Sim, e aí tinha para todos esses temas, mas especificamente da transparência e da questão da saúde, foi um projeto nosso que foi aprovado e virou lei, que obrigou a publicização dos contratos emergenciais. Porque da onde veio o estupim do impeachment? Pandemia, todo mundo sensibilizado, vamos girar e os gastos para a saúde priorizar. Veio quase 1 bi do dia para a noite em contratos emergenciais. Até a época, contratos emergenciais não precisavam passar pelos mecanismos de transparência e controle do ritmo de licitação normal. Então foi quando a gente... Eu lembro de conversar com o líder do governo na época, eu lembro de conversar com os líderes para buscar a aprovação desse projeto. Quando a gente aprova e o Witzel coloca os gastos, e aí a gente vê que tem compra de respiradores errados, lojas de charutos, insumos, superfaturamento. Eram 7 hospitais de campanha, entregou 2, bem mais ou menos. Então, e muito por isso, por essa atuação, que na hora da composição do tribunal misto, a casa tinha que eleger 5. E aí tinha na própria divisão da minha bancada, a deputada Mônica já tinha ficado na comissão processante. Então também tinha uma certa predisposição que fosse eu, e a própria casa demonstrou depois de 3 anos ali convivendo, buscando articular, buscando ser pedagógica nos debates. Então eu lembro muito no primeiro ano de debate, quando a gente debateu o racismo estrutural com o líder do governo. Eu lembro. Ao invés de eu ir para cima, eu mostrei o ar fresco da LERJ. Falei, olha ali para trás, deputado. Aquilo ali era quando isso era Congresso Nacional. Acha um negro na foto. Não é sobre você, sobre o governador atual, é sobre a estrutura do sistema. Então, a gente, depois de 3 anos, a gente consegue colher o fruto disso. E eu sou eleita pela casa, pelos deputados. Sim.
E eu sou uma deputada de oposição. Sim. A grande maioria dos votos que a gente recebe é da situação, até porque é a maioria da casa. E eu fui eleita pelos meus pares ali como a única deputada. A única mulher. A única mulher. Sorte que entre os desembargadores tinham, por acaso, no sorteio foram 3. Foram 3. Aí o tribunal estava mediado. Mas eu fui a única deputada da casa eleita para estar no tribunal, derrotando inclusive deputados da base. Exatamente. Então isso tem esse lugar, assim, né? Um pouco de reconhecimento do trabalho que a gente faz e um pouco do jeitinho de como fazer esse trabalho. Deputada, ao longo desses 2 mandatos, é bom que a gente fale para o pessoal que está em casa, você começou com um passinho, né? Como a gente diz assim, engatinhando. Hoje você está voando dentro da LERJ. Assim, a gente não tem nem o que falar, né, Pietro? É você reconhecer diante dos seus pares o respeito que você colocou. Você não precisa se expor demasiadamente. Você apenas faz o seu discurso muito sólido, muito galgado nas suas plataformas de direitos, né? E eu queria que você dissesse o que mais ainda temos que alcançar, eu digo temos de alcançar a nível de Estado, como políticas públicas. O que você diz assim, olha, está faltando isso aqui que eu ainda não consegui chegar até lá? A gente é uma longa jornada, né, Flavinha? Eu não acredito que eu ou a nossa Constituição será capaz de resolver tudo de uma única vez, assim. Mas a gente prioriza ações. Então, ações no campo da garantia mínima dos direitos humanos é um grande eixo, até porque falo na condição de presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Então, inevitavelmente, diversas violações de direitos humanos batem à nossa porta, mas a gente gosta também de sonhar, de pensar que as nossas pautas não só lidam com aquilo de errado, né? Aquilo que tira a dignidade da pessoa humana, mas que a gente sonha também na produção de futuros possíveis. Então, eu venho trabalhando avidamente para pensar que, por exemplo, as soluções para a nossa sociedade, em termos de formação dos sujeitos, vêm da educação popular. Então, a pauta da educação popular é algo que nos move porque reconhece as experiências dos territórios, forma sujeitos e também dinâmicas sociais, bem como a pauta da cultura. Então, para a gente, tanto a educação popular quanto a cultura são avenidas abertas. A gente não vai conseguir realizar tudo em um mês, 1 ano, 2 anos, porque é muita coisa. Sim. A gente produziu na cultura, por exemplo, o primeiro edital de hip hop do Estado, junto à FUNARJ. E depois disso teve o segundo. Depois do segundo começou o hip hop nas escolas. E a gente agora tem uma lei aprovada com o tema do hip hop nas escolas. É isso que eu ia te falar. A lei do hip hop, até então, Pietro, eu me lembro que no dia da votação foi um deboche, né? As pessoas não entendiam, até a base do governo chegou até a se posicionar contrariamente, né? Eu me lembro que houve um burburinho sobre o que palhaçada do hip hop, e de repente você traz o movimento social do hip hop para dentro da LERJ, reconhecidamente, transforma-se em lei, e hoje você tem aí na cultura os editais. Como é que você se sente dentro desse contexto, deputada? O que você acha que precisou você brigar muito para o hip hop chegar até ele, que é uma coisa tão banal, né? Que a gente sabe que existe. Assim, mas é interessante até deixar registrado que assim, é uma coisa simples que para quem não conhece, ou é uma coisa banal para quem não conhece. Sim. Porque, de fato, a cultura, e eu te falo com um pouco de propriedade, que ela transforma vidas. Exato. Ela tira, assim, a gente, quando fala de segurança, a gente fala de saúde, fala de tudo, mas a senhora mesmo falou aí, a base, a avenida principal lá, o eixo, a coluna dorsal, ela é educação. Assim, aí começam a vir os outros. Se é uma educação popular realmente de fato, isso aí a gente não tem nem dúvida. E todo podcast que a gente faz a gravação, a gente fala de problemas, políticas públicas, e a base é a educação. E aí, só para finalizar essa questão, quando a gente vê dentro do parlamento realmente deputados que vão herdando de pai para filho, para neto, enfim, parece que eles não convivem de fato também lá na ponta, lá na extremidade. E aí, quando vem uma deputada que surge de uma extremidade dessa, que é a mais simples da população, e traz essa realidade, fala assim, pô, mas é um hip hop.
E aí a gente realmente escutou risadas e tudo mais, e vê assim, ó, o hip hop tira as pessoas, tira essas crianças do tráfico, tira elas da rua, dão um direcionamento para elas cultural, e aí hoje você vê quantos campeonatos, quantas apresentações tem mundo afora, teatros mais famosos, então realmente assim, só para finalizar, é quem não vive lá na ponta. Então, o que parece ser um exagero para uns é muito, muito, muito interessante para outros, porque muda vidas. Sim, e você precisou, aí a minha pergunta, né? Você não precisou de muito, né? Para você convencer. Não precisei, não. A Flavinha já ouviu falando isso, com certeza, mas o Pietro não, que eu atentei bastante a liderança do governo na última legislatura, não com o tema. Falava políticas públicas de baixo custo orçamentário e alto impacto social. Eu começo, inclusive, a debater o orçamento e cada vez mais a gente vai também estudando. A gente tem que entender. Eu fui eleita por uma plataforma. Isso não significa que eu estou acabado ali. Claro. A gente continua lapidando o processo. Então, a gente continua estudando, se formando. E eu atentava muito, Márcio, com esse tema, que era justamente na pegada de entender que essas políticas, elas geram um retorno enorme para o Estado. Se você leva, por exemplo, e óbvio, por exemplo, a gente vai debater, tem que ter merenda na escola, tem que ter cozinheira escolar concursada. Esse é o nosso plano máximo. Só que, enquanto a gente não faz essa disputa orçamentária para que essas coisas se tornem real, a evasão escolar é um processo real. Sim. E aí o hip hop ele pode ser a ferramenta que contribui para a não evasão. Dani, você tá falando para trocar comida na barriga por uma poesia? Não, a gente quer o pão e a poesia. Sem dúvida. A gente quer os dois. Mas justamente um pode nos ajudar a chegar no outro. O próprio movimento estudantil, a reinvenção dele perpassa por esse lugar. Se a gente analisar os pontos da conjuntura, aquela juventude que ocupou as escolas mais ou menos ali em 2016, 2017 com um fenômeno nacionalizado, eles tinham muita expressão. Eles estavam nos colocando um novo patamar de luta estudantil. Para quem talvez acompanha um clássico, a gente sabe que José Serra, Lindbergh são nomes do movimento estudantil também. Mas o movimento estudantil de 2016 ele é muito diferente dessa cara. Ele é inclusive uma ruptura com esse modelo de movimento. Tanto que a gente tem nomes como o Conká, o Lucas Conká, que foi pro Big Brother. A gente tem nomes como Andréa Bach, que foi candidata no PSOL também, que são nomes o quê? A Andréa Bach é islamer. Então são atores, cultura, é um outro olhar. Por isso que a gente defende o hip hop como essa ferramenta que já é pertinente da juventude, que o investimento, muitas vezes, em relação a outros investimentos, é menor. A gente fez o edital do hip hop com 350 mil reais. Olha, isso, se tivesse agora no nosso bolso, com certeza é muito dinheiro, mas na política pública, 350 mil é muito pouco. Exatamente. Quer dizer, então, a curto modo de dizer, você precisou mostrar para cada um daqueles parlamentares dali, no dia da votação do hip hop, que basta você olhar com olhos de ver e não olhos de querer, né? Porque você olhar com olhos de ver, você enxerga o que está por baixo daquele resultado que vem ali, né? Você mostrou que o hip hop é custo baixo, como você disse mesmo, e ao mesmo tempo você não precisava querer muito dinheiro, só precisava tirar aquela cultura enraizada do hip hop marginalizado e mostrar que aquilo dali contribui sim para a educação. Sim, e muito. E isso é um trabalho de formiguinha, porque você precisa se destituir de diversas concepções que você tem para conseguir conversar com o outro e chegar nesse lugar. Então, o que muitos deputados conservadores, deputados desse campo apresentavam, eram os elementos que justamente marginalizam o hip hop. Referência a substâncias ilícitas, palavras degradantes, de baixo calão, referência. O hip hop tem muito menos isso que o funk, mas ainda assim isso foi listado, né? Como a questão da aproximação com organizações criminosas, da exaltação à criminalidade. E aí eu referenciava para os deputados o quê? Nosso poeta revolucionário Solano Trindade já falou: a cabeça pensa onde os pés pisam. Se você coloca para produzir
dentro desse território, que são as favelas hoje, que são territórios, infelizmente, que acumulam diversas miserabilidades, violências e violações, a arte vai refletir o que está em torno dela. Agora, se você leva para a escola, você consegue, inclusive, o quê? Ter elementos pedagógicos. Pensando no hip hop como um esporte, inclusive, até porque um dos seus elementos, o break, de fato verdade. Você cria um modelo de cartões, sanções. O jogador, quando faz falta, que algumas o Vasco deveria ter feito, hein, Flamengo, pra não tomar o 6-1. Mas, infelizmente, brincadeiras à parte, um jovem que rime na escola numa batalha educacional, ele não só pode falar e tem a batalha do conhecimento, né, que seria levada para esse lugar que você fala de temas que são pertinentes à formação do jovem, e você ainda cria processo de sanções. Opa, ofendeu a mãe do outro, cartãozinho. Sim. Opa, falou em violência e cometimento de crime, cartão vermelho. Começa a aflorar os limites, né? Porque é um ambiente educacional. Exatamente. A cabeça pensa onde os pés pisam. Então, se você faz rima na escola, você faz arte na escola, a tendência é que aquela poesia já traga outros elementos sensíveis ali. O jovem vai olhar, ele não vai ver um ponto de criminalidade, ele não vai ver uma vala sem saneamento, e não que isso ele não vai falar desses temas na escola. Mas a abordagem pedagógica que o equipamento escolar pode dar, que é o maior equipamento de formação do sujeito na juventude, não tem outro grande investimento do Estado que não a escola, e tem que ser essa prioridade. A escola pode e deve ser esse equipamento que o jovem sonha, que ele sonhe com um futuro possível, que ele consiga se expressar, para você desenvolver o pensamento crítico e criativo, para garantir o ensino e aprendizagem do sujeito. Você precisa ter esses elementos. Então você tem os elementos do hip hop da arte, você tem a interação com o público, porque não existe batalha sem uma roda, e tudo isso é elemento de sociabilidade. De inclusão, principalmente. Sociabilidade, inclusão, desenvolvimento artístico e crítico. Isso é ou não é um exercício pleno da cidadania? Porque cidadão não é um conjunto de regras. Pega isso aqui, é a Constituição, você vai, segue isso aqui. Não é só isso. Viver em sociedade não é um conjunto de leis. O papel do legislador é entender isso. Aqui é uma casa de leis, e as leis, elas ajudam a gente a pensar a sociedade, mas ela não é determinante. A cidadania, ela é um exercício permanente de inclusão e de capacidade de expressar aquele sujeito. Então, por isso que o hip hop é uma ferramenta de exercício da cidadania e da garantia dos direitos humanos. E que deva ser usada, e especialmente porque ela já é dos jovens. Ao invés de você também vir com uma apostila, olha, esse conteúdo... É isso. Não, vamos criar junto. Você entendeu quais são os elementos da tabela periódica? Não, então vamos fazer isso. A Fiocruz tem, só para terminar essa resposta, a Fiocruz tem um projeto interessantíssimo, que é o Rap da Ciência. Que eles levam jovens MCs já vi. para rimar sobre conteúdos científicos. Legal. Eu já vi. Depois, tem matéria sobre isso. Dá para depois na rede, é muito fácil de achar, porque eles depois gravam, então viram um clipezinho interessantíssimo. Eu vi. Bem legal. Então, a senhora, como líder da bancada de direitos humanos da casa, deve, e uma das suas pautas principais, que é a segurança pública, deve passar um sufoco lá danado, principalmente nesse momento que a gente vive num governo que financeiramente não está bem e que tem que se virar para poder fazer políticas públicas de segurança de fato que funcionem. Qual é o seu ponto de vista baseado na segurança dos direitos humanos desse governo hoje na segurança pública? Olha, a minha visão enquanto defensora de direitos humanos é, de fato, lamentar que o governador precise a mídia para justificar operações, para naturalizar isso. O último governador que a gente teve que legitimava, o tiro na cabeça, inclusive, se tornou ex-governador, parte por esse discurso. Mas é aquilo que eu falei desde o início, Pietro, o processo da paciência histórica para o que a gente está construindo ali. O maior problema da segurança pública é a violação de direitos humanos. O segundo maior é que segurança é caro. As câmeras de reconhecimento facial é caro.
o fardamento, o armamento da tropa, a equipação da tropa é caro. Uma operação policial é caríssima. Então, muitas vezes, parte dos debates que a gente faz leva para esse campo. O campo do entendimento dos custos. Vou te dar um exemplo muito concreto. Quando debateu-se transformar os agentes do Degase em agentes de segurança do socioeducativo. A minha característica de defensora de direitos humanos é de ser nefasto. Isso não deveria ser aprovado. E a justificativa era, não, vai melhorar a condição de trabalho deles. E aí entra esse elemento do orçamento, que é o segundo problema da segurança, que é o custo. Vocês não têm dinheiro para bancar isso, porque se é um agente de segurança pública, tem uma série ali de garantias de direitos, de adicionais, de periculosidade, insalubridade, uma série de elementos da carreira. Hoje, a realidade é que parte do salário desses agentes é pago com a verba do Fundeb. E a verba do Fundeb é verba de educação. Então, na época a gente falou isso. Eu fazia um primeiro debate sobre os direitos humanos e do que isso representava para a não garantia do processo de ressocialização do Degase. Porém, o elemento que a gente apresentava ainda assim não vai acontecer o que vocês estão falando que vai acontecer, e não é porque eu sou contra, quem dera que fosse por isso, mas não é por isso. É porque vocês vão enfrentar o inevitável embate orçamentário. Essa dificuldade que é grande. E hoje a gente vê a galera da Polícia Penal cobrando direitos, porque virou Polícia Penal, mas não agregou. A gente vê a galera do socioeducativo, a incessante luta, né, dos concursados para assumir. Porque todos esses debates entrou-se ali dizendo que essas coisas não aconteciam porque a galera dos direitos humanos não deixava. E, na verdade, é um debate muito mais orçamentário. Por que não tinha virado Polícia Penal? É um debate mais orçamentário do que do campo dos direitos humanos, infelizmente. Eu digo isso dizendo infelizmente, que para mim, como defensora de direitos humanos, a prioridade deveria ser os direitos humanos. Então, até essas leituras. O Estado, quando for responsabilizado judicialmente pela morte de uma pessoa na operação, não importa o quanto que o governador legitime aquela ação. Por vezes, essa ação dará uma mora, né, um retorno financeiro para a família pelo prejuízo da perda de uma vida. Uma indenização. Que nada repara, mas... Mas perceba, se o Estado, a cada vida que ele tirar na favela, depois de 3, 4 anos, virar uma indenização de 100 mil reais, vai começar a ficar... Essa vida viva custaria menos para o Estado. Porque esse jovem que foi morto porque a prioridade é a segurança pública, ao invés de investir na educação, ele custa menos na escola. Uma vaga dele na universidade futuramente custa menos. Sim. Do que a reparação, do que o gasto desde o momento ali, do custo da bala até a indenização. E aí, Dani, você está monetizando vidas? Não. É a realidade do que está imposto ali. Eu queria que a gente não chegasse nesse lugar do debate. Mas, por vezes, chegando, infelizmente, né, diria nosso papai e nossa mamãe, quando dói no bolso é que a gente sente. É verdade. O ditado é certo. O ditado popular é sábio. Como você bem disse, hoje você detém a presidência da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. É um peso muito grande. Nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, tocando para a capital, né, para aqui, para o nosso mais Rio de Janeiro. Todos os dias tem uma morte. Todos os dias a gente lamenta tanto a morte de um policial quanto de uma pessoa de lá da comunidade. Como é que você lida com isso? Primeiramente, eu queria lamentar que hoje veio a óbito o policial do BOP, que foi também alvejado naquela ação da Maré. E eu queria até começar, inclusive, por aí, porque parte do debate que a gente faz é a gente entende o servidor, porque no limite, aquele policial ele é um servidor, e um servidor é um trabalhador. Tudo que um trabalhador quer é dignidade para sua família e segurança de renda no bolso para garantir essa dignidade. Então, é muito doloroso ver que a aposta é na violação de direitos, inclusive desses agentes. Porque outras abordagens, tráfico de drogas é comércio.
comércio se abre todo dia no mesmo local e na mesma hora. Como que aquelas drogas chegam lá? Como que aquelas armas chegam lá? Não é possível que a solução ainda siga ser colocar o agente na exposição, seja numa blitz na rua, seja numa operação policial, e quem sofre é a base da tropa. Porque quem entra na operação não é oficial. Não. Quem fica ali parando carro em carro na Avenida Brasil para ver praças. São os praças, que são os trabalhadores. A PM é uma das corporações, é uma das estruturas do Estado mais negras, mais periféricas. E porque ela dá essa oportunidade, mas por isso que a lógica deveria mudar para o que de fato é o nome, segurança pública. Para você falar do exercício da cidadania. Para você ter, de fato, uma força de segurança que esteja integrada com o convívio social. E aí, quando a gente teve aquela operação policial mais violenta da história do Jacarezinho, a nossa abordagem como presidente da comissão foi trabalhar junto com a Comissão de Segurança Pública. Porque o que eu ia falar, todo mundo já sabia. Eu queria saber o que nós dois juntos poderíamos produzir de fala em relação ao tema. Então, ouvir também por parte dos agentes esse sonho que muitas vezes não é concretizado. O policial, inclusive, ele tem 4 vezes mais chances de suicídio do que a média da população no geral. Ou seja, a taxa, inclusive, de possibilidade de suicídio para o policial, ela é equiparada à do jovem negro. Nossa, Ah, é? Exatamente. Sabia. Perceba qual é. A gente já ouviu a corporação. A gente já chamou em ações da nossa comissão. E o grande problema do setor médico da Polícia Militar é a saúde mental. Porque como é que um agente, depois de passar por uma operação como essa, que é violadora dele mesmo, tem uns que vão achar normal, vão gostar, vão falar, a vida é isso aí, atirar, vagabundo, isso aí. Agora, objetivamente, a maioria ali, veja bem, trabalhador que quer o bem-estar para sua família. Então, aquele agente participa de uma ação violenta como essa, ele sai com a cabeça. E aí, como é que ele chega lá no setor médico da PM e o psicólogo dá 1 mês de atestado para ele? A reclamação da quantidade de policiais que estão hoje afastados por saúde mental é muito maior do que baleados. Inclusive, a taxa de suicídio entre os policiais é maior do que a taxa de policiais mortos em combate. Olha só. Então, assim, é uma lógica de moer gente. É porque, infelizmente, muitas vezes o debate é reduzido. Por isso que a gente tem que ter paciência para ir fazendo ele. Por isso que, como direitos humanos ali, eu não posso me isentar de lamentar a morte de um agente. E eu sei, doer em mim. Eu tenho um primo de 8 anos que ele tá com uma deficiência intelectual porque tem uma bala alojada no cérebro dele. Nossa. Ele só não veio a óbito porque o pai dele, que é botou a mão e amorteceu o impacto da bala. Então eu sei muito bem, o ódio que eu sinto pelo que eu sei nunca vai passar. Não pense que a Dani tá aqui conversando comigo, tranquilo e tal, que eu sou dócil. Eu não sou dócil, eu tenho muito ódio dentro de mim, de todas as injustiças que eu já vi. Eu levanto muitas vezes para trabalhar na força do ódio. Numa segunda como essa, aquele empate magro de São Januário. Transforma em energia, isso aí. Então não duvide do ódio que eu sinto. Só que eu preciso olhar vários lados. Porque não sou só eu que odeio também. Esse sistema nos leva a odiar. Deputado, assim, mas a gente concordo plenamente e, assim, são dados bem interessantes que a gente não tinha esse conhecimento. Mas a gente tem hoje, por exemplo, áreas dominadas pelo tráfico, que a gente sabe que é um grande problema, não é de agora, de décadas. Primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: se você acha que existe solução para resolver? E a segunda é o que falta, de fato, a senhora como representante de direitos humanos, de políticas públicas para que funcione de fato, se é que existe. Tem gente que chega e fala, não tem jeito, não resolve isso mais, nunca mais. Então, o que a gente pode fazer de políticas públicas de fato possa vir a melhorar? Parte da redução desse discurso bélico e autoritário, ao meu ver, é parte da solução. Tem um juiz manauense, Valois, que ele fala, inclusive, sobre isso, né? O direito penal da guerra às drogas. O quanto que as cadeias elas são responsáveis direta pela estruturação das facções. O Estado organiza o crime organizado. Onde surgiu a primeira facção do Brasil? Dentro da primeira penitenciária do Brasil, em Ilha Grande. Onde surgiu hoje a atual maior facção
penitenciária, que é a galera aterrorizando lá na Cidade Alta. Aquilo ali surgiu dos neutros, inclusive, do presídio que era não faccionado, que era para crimes hediondos, homossexuais, pessoas rejeitadas, traidores das outras facções. E ali surge uma outra facção. Chamado ou seja, povo de Israel, né? Hoje, o Valois fala exatamente isso. Você cometeu um pequeno delito, e a maioria das prisões são pequenos delitos. Aí você chega lá para a prisão, uma das perguntas que vão lhe fazer é de que bairro você é. E a partir desse bairro, eles vão lhe colocar na penitenciária do seu bairro. Você, para sobreviver ali dentro, setorial, você precisa se organizar junto a quem manda naquele espaço. Ou seja, os grandes líderes das facções estão presos. Acho que das maiores, com certeza, estão. Sim. Ou seja, como não desarticulou? Se todo mundo... A maioria das armas são armas desviadas da polícia. Como que você não tem controles internos? Depois que está lá, realmente, talvez não tenha jeito de pedir, por favor, me devolve. Mas, assim, como é que chegou até lá? E aí você vê situações complicadas. Você tem a bala que matou a Marielle é de um lote desviado da Polícia Federal, e o mesmo lote que foi responsável pelas maiores chacinas do interior de São Paulo, Barueri e Osasco. Como você não tem controle disso? A arma do Estado, a munição do Estado, que um dia foi do Estado, comprada com dinheiro dos impostos das pessoas, matou uma vereadora e matou vários jovens. Como que o Estado não consegue ter controle disso? E tudo bem, eu não tenho hoje. Vamos assumir, não temos hoje. E para daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Sim. Porque esse debate que a gente está fazendo da segurança pública, a gente está fazendo ele desde Pereira Passos, na verdade. O Favela Bairro, da Prefeitura do César Maia, foi o primeiro programa de cidadania para as favelas. Que jogou cimento em tudo, tampou as valas e colocou relógio na casa das pessoas e umas iluminações nos postes. Isso foi o primeiro programa de cidadania. Até ali, até aquela prefeitura... Invisível. Não só era invisível, como o discurso era de remoção. Então, por que essas áreas são conflagradas pelo crime organizado? Porque, primeiro, o Estado abriu mão desses espaços. Por isso que eu falo que o meu cargo, retomando lá o início, ele é uma ocupação para garantir a cidadania que a letra da Constituição por si só não trouxe. Porque são espaços, bolsões inteiros, relegados pelo poder público. E a gente sabe a diferença que faz quando, por exemplo, um parlamentar do bairro é eleito. O quanto que aquilo leva para o bairro. A gente sabe a dificuldade de um parlamentar lá da Baixada Fluminense para chegar até aqui esse espaço. Por que também aquilo foi eleito assim? Nova Iguaçu, né? O que é a Baixada Fluminense, se não um grande bolsão esquecido pelo poder público? E mesma coisa as favelas da capital, e mesma coisa as cidades depois da Serra de Petrópolis. Ninguém sabe o que tem depois de Petrópolis. A gente falava isso no outro episódio de... a Baixada Fluminense não tem nenhum aparelho de cultura do Estado. Não tem um teatro, não tem um museu, não tem uma sala para qualquer coisa. E assim, são décadas de descaso. E não é só na cultura, né, que a gente vê. Isso é na educação, isso é na segurança. Parece que realmente essas áreas, tipo assim, nessa área eu não quero, não me interessa, né? Essa conclusão, Pietro, que o nosso grupo de trabalho, junto com a Comissão de Segurança Pública da Casa, chegou à conclusão. Porque muitas vezes, onde esse agente é convidado a operacionalizar, e a UPP é o maior exemplo disso, assim, mas não ele é só um exemplo, é o todo disso, mas assim, o policial por si só, ele não vai garantir direitos que são de outras pastas. Policial não emite RG, policial não vê vaga na escola, policial não resolve questões fundiárias. Não vacina. Então, chega... o início da UPP é muito esse caos, porque vem essa promessa de cidadania pela mão da segurança pública, que não faz... E aí, daqui a pouco, o agente que está ali cumprindo o horário dele, ele se vê tentando resolver um conflito fundiário. Não, eu aluguei a minha casa, ela construiu uma casa em cima, e agora ela não quer pagar aluguel porque ela gastou o dinheiro dela da obra, mas a laje era minha. Aí o policial olha assim, o que eu faço? O que eu faço? E foi isso que eles relataram pra gente no grupo.
A gente chegou à conclusão junto, e foi isso que eu falei. O importante não é saber o que uma defensora de direitos humanos diria, o que a gente pode dizer juntos. A gente chegou ao final, e o deputado presidente da comissão à época era o Coronel Salema, a gente chegou ao final concluindo que muitas vezes, qual era a nossa semelhança, o que nos unificava? Era o defensor de direitos humanos e era o policial, os únicos que frequentam um território que o Estado inteiro não frequenta. Então, a gente guerrear entre a gente enfraqueceria a possibilidade de a gente fazer qualquer coisa por aquele lugar. Isso foi uma conclusão que as duas comissões chegaram juntas. Muito bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu gostaria só de deixar para o pessoal que está em casa entender o seguinte. Você trouxe uma nova luz para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eu digo que você trouxe uma nova luz porque ninguém, aparentemente, achava que pudesse ter acesso, que aquilo era uma coisa só fechada. E hoje você traz aqui nesse nosso podcast uma fala muito interessante, que direitos humanos não é isolado, não é uma comissão isolada. Ela trabalha com segurança pública, ela trabalha com a comissão de saúde, ela trabalha com a comissão de educação. Então, assim, como eu te perguntei antes, é um peso muito grande tratar de segurança de direitos humanos, né, de 92 municípios. E a capital te suga muito. Como eu te falei, são mortes diárias que nem são contabilizadas e que te trazem uma responsabilidade muito grande. Você me explicou ainda agora como você lida com isso, como você consegue transitar. E para dentro da Dani, como é que você lida com isso? Bom, de fato, às vezes é muito difícil, né? A carga horária de trabalho é muito pesada. E, assim, cada escolha é uma renúncia, e se você não escolheu nada, você não... nada foi renunciado. Então, muitas vezes a agenda é bastante caótica. Final de semana passado mesmo, a gente estava em Valença. Porque como que você mantém uma agenda de acompanhamento, de presença no parlamento e garante estar nos territórios? Por vezes é os finais de semana. Então, a gente passou o final de semana todo em Valença, conversando com a população, com os grupos, para fazer esses trabalhos que a gente vai fazendo no campo dos direitos humanos, inclusive casado com outras comissões. A gente tem recebido muita denúncia de violência a entregadores. Inclusive, estamos com um caso para atender amanhã. Violência física? Violência física e até letal. A gente vai atender amanhã o caso do entregador que foi morto em Maricá. Uhum. Então, a gente sentou junto com a presidência da Comissão do Trabalho, que é a minha charada Dani Valber. Olha, entregador é uma pauta trabalhista. Uhum. Mas a gente também está recebendo muita violação de direitos humanos justamente pela falta de direitos trabalhistas dessa categoria. Vamos juntar as duas comissões? Aí a gente produziu uma audiência e está produzindo uma série de políticas de desdobramento dessa audiência. Mesma coisa, a gente aprovou uma lei que fala sobre a aposentadoria dos mestres da cultura popular pago com o Fundo de Cultura. A gente está tentando enfrentar um veto aí que o governador colocou no entendimento de que não dava para a gente fixar um valor de bolsa, mas a gente colocou 2 salários mínimos. Abaixo de 2 salários mínimos, o INSS já garante compensação hoje. A diferença seria algo. Então a gente está na batalha da derrubada desse veto, e eu chamei a Comissão de Cultura, da Verônica, a presidenta, vamos fazer aqui um trabalho junto, porque esses mestres, depois de 50 anos para a cultura, quando eles estão lá com seus 80 anos que já não aguentam mais tocar, dançar, é que eles começam a passar fome, eles literalmente vão morrendo por inanição. Olha. Esquecidos. Caramba. Então, é uma questão de direitos humanos. Que ninguém nunca viu. Sim, mas é uma questão de cultura também. Olha isso. Então, a gente vai sempre tentando trabalhar com as comissões também. Essa é a nova luz. Para pensar que direitos humanos é uma pauta interseccionalizada no Estado. Muito legal. Que tá em todas as comissões. A gente tá chegando mais pro finalzinho aí. E a Flavinha sempre tem uma grande finale. Uma grande finale, que é uma pergunta que ela faz. E aí vamos botar nos 15 anos que o Dino já falou que o Dino também, já né? falou, A gente sempre faz essa pergunta, assim, porque eu acho que é interessante você se ver no espelho, né? Então a gente sempre faz essa pergunta para o nosso convidado, mais para o finalzinho, para que ele possa nos dizer o seguinte: o que é a Dani Monteiro hoje, com 32 anos, uma jovem que é uma referência para muitas pessoas onde você mora, é uma referência para sua família, como você bem disse, é a primeira pessoa a chegar numa faculdade.
O que a Dani hoje, com 32 anos, diria para Dani com 15 anos de idade? Não, achei que ela ia mostrar a foto do início do mandato. Falar, olha como você envelheceu, como você tá estressada, careca. Jamais faria isso. Ela assim, vou te colocar de frente pro espelho. Tava procurando assim, olha, tem um espelhinho aqui, ela vai levantar. Hoje é sem pegadinha, hoje é sem pegadinha. O que você diria para aquela menina de 15 anos que se olhava assim no espelho e hoje você tá ali 32 anos, 17 anos no meio das pessoas mais influentes do Estado, das que decidem, das que dão ordem. Impeachment de um governador. E engraçado, só para antes de você responder, o deputado Filipinho, quando assumiu, e aí teve uma conversa em particular, ele falava isso, que era muito interessante. Pietro, eu nunca imaginei, hoje as pessoas me recebem, as pessoas mais importantes me recebem, pedem agenda, e assim, eu nunca imaginei na minha vida estar numa situação dessa. Então aí, o que a senhora falaria? Você tava falando, Pedro, só vinha aquela imagem daquele filme da Sessão da Tarde. Foge, Willy, foge, foge. E o Willy tentando... Pulando, valeu, Willy pulando pra tentar se esquivar. Mas, brincadeiras à parte, eu não imaginava, assim, estar nesse espaço, embora eu veja que eu vou mais me comportando como eu sempre fui, ou seja, a Dani aos 32 anos para resolver as situações onde ela recorre ao que ela era aos 15, mas a Dani dos 15 não teria a menor ideia que chegaria nesse lugar. Às vezes eu até penso que a minha vida é meio Jimmy Button, que ele nasceu idoso e morre bebê. A vida praticamente parece que acontece de trás para frente. Porque hoje, eu sentado aqui conversando com vocês, eu vou pensar coisas para responder no arcabouço dos meus 15 anos. Então parece que eu estava vivendo para chegar nesse lugar. Mas ainda assim é muito difícil. Eu entro na casa, deputado, senta aqui, café, formalidades, água. né? Aí eu saio daqui da minha agenda, eu vou no mercado, né? Como todo trabalhador também que precisa da sua dispensa cheia. E o segurança vai me seguir. Porque ele não sabe que eu sou deputado. Quando a segurança pública às vezes me para... Ainda acontece? Todos os dias. Toda vez que eu vou no mercado eu sou seguida. Toda vez. Ninguém sabe que eu sou deputada lá, gente. Eu sou só uma mulher negra. É só a Dani. Caramba. Então, assim, qual é o padrão de segurança? Seguir pessoas suspeitas. Quem são as pessoas suspeitas? Pessoas como eu. Posso abrir o parênteses? Sim. Eu sou suspeita em todas as blitz de carro. Então, porque eles já vão criando padrões. Ah, eu sou suspeita. Provavelmente já tem uma compreensão ali de interceptação de determinadas, às vezes, ilícitos. Não, que nem aeroporto. O aeroporto eu não sou parada. Porque nenhum tráfico internacional é feito por um corpo negro. Quem faz Exato. É o idosinho, é a senhora branca, é a mulher com cachorro, criança. Essas pessoas que são paradas. Por isso, quando as pessoas me perguntam, você já sofreu racismo no aeroporto, na alfândega ali? Não, jamais. Ali eu sou cidadã. Porque ali eu não sou o alvo. Então, às vezes acontece, Flavinha. E no mercado, especificamente, o meu perfil é o alvo. Tá? Numa blitz, as pessoas duvidam se eu posso estar no meu carro. Porque quando senta eu e o motorista, a interpretação é sempre que eu sou a acompanhante do motorista. E vocês estão usando o carro da deputada porque ela sabe. Às vezes demoram a ouvir. Eu falo assim, olhando no olho, falo, eu sou deputada. E continuam falando como se não tivesse ouvido o que eu falei. Então, assim, eu acaba, né, Pietro, para dar a sua resposta, não ficar também... que é muito desgastante esse olhar também para o passado, porque, na verdade, a Dani de 15 anos, ela não está tão distante dessa Dani, porque parte disso aqui é uma liturgia, uma mística que a gente faz. O meu reconhecimento de deputado na casa é dado pela mística que a casa cria no entorno. Fora da casa, eu continuo mais parecida com a Dani de 15 anos do que com a Dani de 32. Não por mim só meramente, mas pelo tratamento. E aí eu tenho que... Mas aí a minha ação tem que ser policiada nesse lugar. Primeiro, por eu ser deputada, eu sei que eu não vou pegar nenhuma manteiga no mercado, porque, né, não faria sentido. Segundo como a minha reação aborda esse lugar sem ser pelo autoritarismo, mas pela capacidade de resolver. Ou seja, eu sei que por eu ser deputada, eu posso fazer um inferno da vida do segurança. Até fechar o estabelecimento, né? Porém, eu tenho que ter, nesse momento, a capacidade de reagir de uma forma que outras pessoas como eu, que não serão deputadas ao entrar por ali, não passem por isso.
Então, muitas vezes eu converso com a gerência da casa e falo, vocês podem vigiar as pessoas, vocês podem ter suspeitos. Instala a câmera no mercado inteiro e ver da salinha. Ninguém vai saber quem está sendo observado por aquela bolinha preta. Agora, você ser seguida no mercado... Ser seguida, isso é um padrão arcaico. Muito ruim. Você, uma jovem deputada com 32 anos, que luta pelos direitos humanos... Que se pegasse um pote de manteiga ia parar no RJTV, não vou fazer E que hoje você nos relata a situação... chega a ser assim, deputada, é inimaginável, porque o preconceito, o racismo, essa violação... Quando eu vou no mercado eu tenho que tirar. Você tem que tirar você vai no mercado para ficar mais visível. Aí eu entro praticamente, simbolicamente, com a mão não entra assim. Mas eu vou até mexendo no cabelo, às vezes eu entro assim, pra mostrar, olha, eu tiro o blazer, que isso, aí fica só com o vestido. Sim, pra evitar de ser seguida. Mas não sou só eu que faço isso, todas as pessoas que vêm de onde eu vim fazem isso. A diferença é que elas não são deputadas. Então é muito difícil. Não tem um mercado. Você um dia vai comigo, Flavinho. Vai. Por favor, Pietro também tá convidado. Vamos fazer umas comprinhas. O escândalo que você não fizer, eu faço. Porque eu sou dessas. Eu faço escândalo. Eu faço porque eu compro briga de amigo. Você tem noção. Até a roupa de eu brigo. Eu compro briga. Porque aqui pensa que tá guardando objetos. Aí eu vou, tiro, deixo no carro, entro só com o meu cartão aqui. E aí... Até o celular, às vezes, do bolso eu fico tirando... Absurdo. Mas, assim, eu nunca sofri, né? Também para ser justa, eu nunca sofri nenhuma abordagem, eu nunca fui convidada a uma saia, até porque eu nunca cheguei numa situação de crise. Mas é incômodo. Claro. Você saber... Às vezes eu falo assim, quer me ajudar a fazer minhas compras? Leva meu carrinho, então, já que você vai fazer a compra inteira comigo, me ajuda, pelo menos. Deputada, só pra gente terminar o nosso podcast, que é muito interessante, Pietro. Eu estou sempre colocando aqui essa bola para o alto da deputada, porque é muito interessante você ouvir, né, de uma jovem com tanto conhecimento, com tanto embasamento na fala, né, e ainda hoje, infelizmente, é uma deputada eleita pelo povo, pelo estado do Rio de Janeiro. Você tem, a meu ver, uma visibilidade muito grande dentro do seu partido. O pessoal é um partido muito combativo, e ainda se sujeitar, ainda passar por esse incidente, esse vexame, né, que não é seu, é do estabelecimento comercial, de não poder fazer suas compras em paz, ser seguida dentro do mercado. A gente sabe, deputada, que existem estabelecimentos que eles rodam padrão para os seus seguranças. A Zara é uma loja que está sempre respondendo processos por conta desses tipos de comportamento nos dias de hoje. Então, assim, só para a gente finalizar, o que você diria para a população, para a sociedade, em relação a esse comportamento? Acho que para tudo, assim, não de um modo geral. Até sobre a fala, né, o que a Dani de 32 diria para a Dani de 15, e o que todo trabalhador também precisa ouvir sobre o Estado, a gente precisa levantar e andar sempre. Levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Essa é toda a rotina, 30, 40 anos de trabalho. Meu pai acordou cedo, 4 da manhã por 30 anos. Ele ia ser asa, CADEG, e o levanta e anda. Por que eu cheguei até onde eu cheguei? Porque eu não fiquei deitado em algum momento. Eu levantei e andei. Todos os dias o sol nasceu, levanta e anda. Levanta e anda. Porque no final é sobre uma marcha que a gente está fazendo também. Cada direito, cada tijolinho colocado naquele terreno começou. Essa casa foi a casa que meu pai deixou, que ele ficou a vida toda construindo. Ele levantou e andou, e a sua missão para honrar isso que ele deixou para você é levanta e anda. Uma vez, num programa lá em Campos, me perguntaram qual foi a contribuição que meu pai deu para minha formação, né? E era bem isso, né? Acorde cedo, trabalhe duro e tenha ações coletivas. Então, o que a população pode ter num estado que não garante o saneamento, que não garante a vida, que falta vaga no hospital, que a escola é insuficiente para manter o jovem lá, que não tem perspectiva de futuro, é um estado campeão de desemprego formal,
campeão em informalidade, campeão em violência e informalidade, porque entregador e camelô apanha todo dia nesse estado. Para todas essas pessoas, o que me mantém aqui firme e o que eu aprendi com meu pai e que eu digo para essas pessoas é exatamente isso: acorde cedo, trabalhe duro, tenha ações coletivas, porque o seu trabalho, a força do seu trabalho também, ela tem que servir para o coletivo. Então você acorda 4 da manhã por quê? Meu pai acordou todos os dias porque ele queria que nenhum dos 3 filhos dele entrasse para o tráfico ou para a criminalidade e entrasse na faculdade. Hoje ele tem uma cientista social em formação, uma assistente social e um engenheiro civil, ainda que ele não esteja aqui. Que legal. Então o esforço dele não foi só para ganhar dinheiro, não é só o corre das notas, é sobre para quem servem essas notas. Então, é isso. Bom, Dani, queria te agradecer. Assim, sei quanto é difícil achar um espaço na agenda dos deputados, mas foi muito bacana escutar, aprender, falar sobre políticas públicas de fato com uma ótica diferente. Então, assim, sei que é curto o nosso tempo aqui, mas é justamente proposital para que a gente volte depois falando sobre temas mais específicos. E assim, a casa é sua, muito obrigado mais uma vez. Deputada, eu vou terminar aqui nosso podcast dizendo o seguinte: sigam-nos nas redes sociais, nosso podcast Fala Pública no Instagram e no YouTube, deputada Dani Monteiro, e que saiba o seguinte: direitos humanos não caminha sozinho, direitos humanos também é coletivo. Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Fala Pública, agradecendo a participação de todos e aguardem o próximo capítulo. Obrigada, deputada. Boa.